Olá, eu sou Hamilton Sobreira, sejam bem-vindos ao programa Sociedade de Direito, um programa do canal 14 da Multiplay. Esse programa é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza. Bem, hoje a gente vai tratar sobre um tema especialmente delicado. Delicado para os jovens, delicado para a família e que está em pauta hoje na sociedade. Que a gente vai falar sobre políticas públicas sobre drogas. E para isso, a gente convidou a doutora Rossana Kopf, advogada e psicanalista, e também é presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará, e também é conselheira do Governo do Estado. Para continuar também o debate junto com a gente, e para acrescentar ainda mais seus conhecimentos, a gente convidou o doutor Roberto Lacerre, também advogado e vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará. Doutor, sejam bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco para a gente fazer essa conversa que nunca deixou de estar presente e nunca talvez deixe de estar, que está permeando os lares, as famílias e o debate jurídico sobre isso. Entendi. Primeiramente, doutora Rossana, a gente está vendo um avanço, né, de certa forma, da droga, notadamente o crack. Isso. Ele está muito presente, uma droga talvez a das mais fortes e que tem chamado a atenção da sociedade como um todo, das famílias. E o que é que tem sido feito na nossa sociedade, notadamente, vamos começar do básico para depois a gente chegar no maior. Pela OAB, no caso, qual é o trabalho institucional? Na OAB nós estamos trabalhando com a prevenção, né? Com a prevenção nas escolas e também fazendo as visitas nas CTs, que são as CTs, comunidades terapêuticas. E essas comunidades terapêuticas, dentro do governo do estado, da qual eu estou conselheira também de políticas públicas sobre droga, nós temos 23 CTs conveniadas. Uhum. E o que é que fazem essas CT? Né? Elas acolhem o doente, que no caso é o dependente químico, que é o doente em recuperação. De saúde pública também, isso é um caso muito de saúde pública. Ela acolhe e ali ele faz o seu tratamento, né? Ele faz o seu tratamento no período de 4 meses a 6 meses. E depois, o que é que eu posso falar mais? Que numa média de 90, 2% se recupera. Nossa. A realidade, a gente tem que falar cruelmente que é assim, né? Que hoje em dia as pessoas esquecem que o dependente químico, que aquele dependente químico, ele é um doente. Uhum. E essa doença é um caso também de saúde pública. Claro. E como é um caso de saúde pública e a nossa saúde está um caos, que todos nós sabemos no Brasil inteiro, não só no estado de Ceará, que temos problemas graves, como, vou falar de exemplos de drogas, de droga-adicção, a cocaína, ela está em 2º lugar no mundo, né? O Brasil está em 2º lugar. E o crack, primeiro, mas as pessoas esquecem a principal, que é o álcool. É a porta de entrada, está extremamente banalizado. Banalizado nos batizados, noivados, casamentos. Em todo lugar você encontra, você tem álcool. Claro. E isso já virou normalidade, enquanto na realidade não é normal. As pessoas podem se divertir sem álcool. O carnaval que passou, a gente viu aí um grande número de jovens bebendo, se drogando. E aí eu pergunto, precisa disso? Há quem diga que a gente perdeu o poder de assombro, né? A gente não se espanta mais com as coisas que estão postas na sociedade. Não, absolutamente. As coisas se tornaram tão banalizadas que ninguém faz mais nada. Não existe nem um espavento, como se diz em italiano. As coisas são normais. É tão normal você ver um jovem bêbado, é tão normal você ver um jovem se drogando. Por que essa normalidade? Porque simplesmente nós estamos vivendo, eu sempre gosto de dizer isso, nós estamos vivendo uma sociedade do espetáculo, estamos sempre esperando ver acontecer. E o que é que a gente está vendo aí acontecendo? A violência, morte e as famílias se
perdendo as estruturas cada vez mais. Eu concordo com a Rossana, e isso demonstra uma fragilidade enorme da nossa sociedade. Nossa sociedade hoje, você falou muito bem, a nossa sociedade perdeu o poder de assombro, ou seja, ninguém se assombra mais com coisas que são extremamente chocantes. Parece que a gente está vivendo um grande programa desse televisivo, que coloca o pessoal dentro da casa e você vai assistir. Exatamente. É isso que a gente vê. É como se você estivesse fora, até que lhe atinja diretamente. E as pessoas estão pensando que o mal da droga, o mal da bebida, ela está distante das nossas famílias, e não está. Todas as pessoas, absolutamente todas, conhecem pessoas que já se envolveram, que já sofreram do mal da droga. E isso não assombra mais as pessoas, isso é que choca. E aí eu fico me perguntando, será que essa sociedade, que hoje não se assombra, sociedade frágil como a nossa, está preparada para a liberação das drogas? Como é uma coisa que está a toque de caixa acontecendo, e através do Poder Judiciário, que é o que mais me assombra. Isso veio à tona com aquele caso, né, que a Defensoria Pública levou ao STF para discutir sobre a constitucionalidade ou não, porque estaria infringindo na vida privada. Foi mais ou menos isso, na intimidade. O meu pensamento hoje, com relação a isso, doutor, é um caso de se criminalizar o porte, se criminalizar o uso. Como é que está sendo debatido? Só para fazer uma breve digressão para que o seu telespectador possa entender. Perfeito. Isso é um caso concreto, tá? de um aprisionado lá em São Paulo, que foi pego dentro da cadeia com 3 gramas de maconha. A Defensoria Pública, que já o defendia de um outro crime que ele já havia praticado, achou por bem levar esse caso ao Supremo Tribunal Federal através da repercussão geral de um recurso ordinário, recurso extraordinário, perdão, em que se argumentava a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei das Drogas. Com base em quê? No artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que diz que a pessoa tem o poder de autodeterminação, tem o direito recreativo de utilizar. Eu fico pensando, eu acho que a Defensoria Pública, com todo respeito à Defensoria Pública de São Paulo, que é um órgão extremamente respeitado, mas eu acho que ele se utilizou desse caso concreto para levantar essa questão. Não sei com que interesse, mas eu acho que foi muito, muito perigoso isso aí. Por que foi perigoso? Você fala em autodeterminação, você fala em autopreservação, você fala em privacidade. O ser humano não é aquela pessoa que se tranca num quarto e vai consumir sua droga e não se relaciona mais com ninguém. O primeiro relacionamento que você tem é com a família. Você vai abrir sua porta, você vai enfrentar seu pai, vai enfrentar sua mãe, vai enfrentar seus irmãos. Depois, com a sociedade como um todo, você vai trabalhar, você está no ambiente de trabalho. Ou seja, quem consome a droga hoje não vive num mundo fechado. Então, essa autodeterminação, essa privacidade, ela não é absoluta. Isso tem que se entender. E a nossa preocupação é exatamente essa. Que os 3 ministros que já votaram até agora, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio e principalmente o Barroso, eles já se posicionaram no sentido de, o primeiro, Gilmar Mendes, de liberar todas as drogas. É muito importante falar com o seu telespectador. Quando se fala na inconstitucionalidade do artigo 28, não se fala exclusivamente da maconha, e sim de todas as drogas. Hamilton, você pode estar com seu filho num parque, num campo de futebol, num estádio, num ginásio, e você tem uma pessoa do seu lado, caso o artigo 28 seja considerado inconstitucional, tem uma pessoa ao seu lado, consumindo uma pedra de crack, um cigarro de maconha, uma carreira de cocaína, e você não poder nem chamar a autoridade policial, que ela só pode agir quando há infração da lei. Se deixar de ser crime, a pessoa vai estar do seu lado, incomodando a você e sua família, estando num determinado barato, como eles gostam de dizer, e você não vai poder fazer absolutamente nada. Será que a nossa sociedade está preparada para esse tipo de situação? Eu acho muito difícil, eu acho temerário essa situação. A gente fica naquela balança, né? Saúde pública, questão do Poder Judiciário, questão de prevenção. Né? Na sua experiência, doutora Rossana, esse uso recreativo fica realmente restrito à intimidade, pegando carona no que o doutor Roberto acabou de falar? Não. Ou sempre, ou pelo menos a maioria das vezes, expõe alguém, expõe a sociedade, expõe a família? Bom, eu não acredito nesse uso recreativo. Eu acho que esse uso recreativo é uma fantasia. Mas também essa liberação da maconha, né, a gente tem que ver uma coisa, tem um lobby muito grande atrás disso, né? Verdade. Tem um lobby muito grande, tem muito dinheiro envolvido. Então, onde tem muito dinheiro envolvido, muitos estão calando a boca. Tem muitas ONGs que elas estão querendo que realmente a maconha
tenha total liberdade. E as outras drogas também. Mais fácil. Ah, mas aí se liberar todas as drogas vão diminuir um pouco a violência. Vai diminuir nada. Vai aumentar cada vez mais. São parâmetros hoje que a gente utiliza. Liberação da droga, liberação do porte de arma vai diminuir ou vai aumentar? Não é isso? São situações factoides. Isso não tem nada a ver uma coisa. Não tem existe. nada a ver. Isso são situações criadas. São artifícios criados por quem quer a liberação, para que as drogas sejam liberadas. Isso de forma nenhuma vai ser... Eu gosto de falar alguns dados para a gente trazer aqui. É importante. São importantes. Eu sempre gosto de falar quando a gente trata sobre esse assunto, porque às vezes tem muita questão pessoal. Não, eu acho claro, isso, eu muito acho aquilo. achismo. Quando a gente coloca com papel... Dados eu acho muito importante, é por isso que eu acho muito importante de trazer dados. Eu tento jogar por terra esse argumento de privacidade, tá, de autodeterminação, ou seja, eu sou eu e faço o que eu quiser com o meu corpo, e na verdade você atinge a sociedade como um todo. Primeiro núcleo, família. Você atinge a sua família, você atinge seus pais, você atinge o núcleo familiar, e isso faz com que parte da sociedade se sinta atingida diretamente. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos para algumas coisas da própria sociedade, amigo, e Rossana. Previdência social. Sabe, em 2011, dados mais ou menos antigos, mas são os últimos que eu tive acesso. 2011, 125 mil pessoas, entre álcool, tabaco e outras drogas, receberam auxílio doença. Em 2013, já passou para 146 mil auxílios doença. Ou seja, se a pessoa consome algum tipo de droga, ela não vive só no seu quarto, ela já está atingindo diretamente a própria sociedade, os cofres públicos. Os cofres públicos. Então, isso já é claro. Outra coisa, a segurança pública. Se você consome algum tipo de droga, você compra de alguém. Hoje, quem vende droga, efetivamente, é o tráfico. Sim. E se o tráfico hoje, ele permeia na nossa sociedade, é porque tem demanda. Onde tem oferta, onde tem demanda, tem oferta. E quem é que hoje é o maior responsável o grande morticínio nos finais de semana em Fortaleza, na região metropolitana, se não é a guerra de gangues, se não é disputa de território, se não é o tráfico de drogas? Se alguém compra, tem oferta. A oferta é o tráfico. E o tráfico você não pode acabar com um ponto sem acabar com outro. Você libera aqui, mas continua estimulando um determinado crime também. Então, de qualquer jeito, você atinge a sociedade, seja através da segurança pública, seja através da sua família, seja através da previdência social. Isso só 3 pontos que a gente pode abordar. Então, essa questão da privacidade, ela tem que ser necessariamente questionada. Tá? Me vem uma coisa agora à cabeça, doutor e Roberto. Você falou, não, o STF está liberando, tá tudo bem. Vamos supor, tudo bem entre aspas, né? Tudo bem, vamos lá, liberou. Mas ele não consegue regular isso, né? Não consegue regulamentar. Ele liberou, mas não está regulamentado. Né? Esse é um outro fator que a gente precisa ver. Muitas vezes a sociedade, no caso, como foi a Defensoria Pública de São Paulo, também com todo o respeito que merece, está fazendo o seu trabalho, mas às vezes a gente se socorre do Poder Judiciário, aquelas luzes sobre o Poder Judiciário, mas não vai em cima do Poder Legislativo, para dizer qual é o meu anseio principal. A gente sempre usa o STF agora para dizer tudo. O que pode e o que não pode está se levando, né? Hamilton, o exacerbo do judiciário. Sim. É o judiciário tomando a vez do poder legislativo. Sem dúvida. Todo mundo sabe que existem projetos de lei sendo votados hoje no Congresso Nacional para a liberação das drogas. Eles não avançam por diversas questões. Tá? Apesar de forçarem para que ele avance, ele não avança. Primeiro, a sociedade brasileira é contrária. 70% hoje, ou mais da sociedade brasileira, ela é contrária à legalização das drogas. E o político vai muito do seu reduto, do seu reduto de onde ele é votado. Tem muita coisa da moda também, né? Também tem essa questão da moda. Mas essa questão do Poder Judiciário, ele está tomando, às vezes, realmente, do Poder Legislativo. Você falou o seguinte, olha, o Poder Judiciário, ele normatiza, ele libera as drogas, só que ele não sabe regulamentar as drogas. O Luiz Roberto Barroso, que é o ministro, ele se devorou a fazer isso. Porque, na verdade, ele entendeu um contrassenso. Porque se você libera o consumo das drogas, quem tem que comprar a droga tem que comprar de alguém. Se o tráfico ainda é crime, você está de qualquer jeito, você está cometendo um crime. Mesmo que você não cometa um crime consumindo, você comete um crime estimulando, você comete um crime comprando. É no mínimo receptação, certo? Porque você compra material oriundo de crime. Luiz Roberto Barroso, ciente dessa situação, ele quis regulamentar o consumo da maconha, porque ele foi partidário só da liberação da maconha. Ele disse o seguinte, não, ele transformou um projeto de lei de Jean Willis, que é um deputado, ele transformou no voto dele, ele disse a quantidade que poderia plantar, a quantidade que poderia colher, ou seja, ele
está legislando. Essa é a nossa grande preocupação. Como é que o Poder Judiciário, por mais força que o Supremo Tribunal Federal tem, ele pode muito, mas não pode tudo. E ele está se arvorando a legislar. Isso é um risco. O que não avança no Poder Legislativo está avançando a toque de caixa no Poder Judiciário. Isso é um risco. E, doutora, a sociedade como um todo, pelo Brasil afora, não só no Ceará, quanto até no Ceará, tem se manifestado com relação a isso? Ou só também em casos pontuais? Ou a gente está deixando muita mídia tratar sobre isso? Não, a sociedade em geral, ela está se manifestando sim. Eu estive em Brasília várias vezes, mas é como eu falei antes, existe um grupo, né, um lobby que está simplesmente ganhando com isso, né? É interessante. E isso é no Brasil inteiro, porque essas ONGs são dentro do Brasil inteiro, né? Engraçado, muitas vezes dessas ONGs que vêm de fora para cá, com né, certeza. trazer aqui realidade que eu desconheço. A gente tem histórias aí de casos tipo a Holanda, que já liberou, Uruguai, que agora recentemente liberou, talvez a gente não tenha nem parâmetro porque está recente, mas a gente tem alguma informação desses países? E no Uruguai, por exemplo, é um país onde existem 3 milhões, do tamanho da população de Fortaleza, né, praticamente. E ainda não existe uma regulamentação. Normalmente já era para estar tudo regulamentado nas farmácias, nos pontos aonde venderiam a maconha. Aquelas associações. Mas não existe. Até agora nada. Até agora é muito blá, blá, blá e nada foi feito. E nos países como a Holanda, Portugal, eles estão retrocedendo. Esse avanço aqui na Holanda pode tudo, não é assim. Que na Alemanha também pode tudo, não é assim. Eu morei muitos anos na Alemanha e não era assim. Não existe essa liberação. Agora, na Holanda e em Portugal, logicamente que eles estão reavaliando e estão devagarzinho retrocedendo. No Uruguai, por exemplo, o cadastro é incipiente. No Uruguai, ainda não foram nem regulamentados ainda de uma maneira específica e direta onde vai se vender. As farmácias não querem, os pontos não querem. Ou seja, você toca uma lei e depois não há regulamento, ou seja, não define, ou seja, está liberado no Uruguai. Vamos tomar o Uruguai como base. Como a Rossana falou, como é que você pode tomar um país que tem 200 milhões de habitantes, em que a sociedade é uma sociedade carente de absolutamente tudo, de escola, de educação, de cultura, de lazer, de esporte, de tudo. Como é que você pode tomar como parâmetro um país que tem um nível educacional extremamente superior ao Brasil e com 3 milhões de habitantes, que é o número de habitantes de uma cidade como Fortaleza? A gente não pode tomar como parâmetro isso. Outros países, Holanda, por exemplo, eles estão retrocedendo em algumas liberalidades, eles estão perdendo o controle de algumas coisas. É interessante que no Brasil a gente costuma fazer isso, né? Um determinado país discute uma determinada lei ou uma determinada normatização que se aplica àquela realidade. Isso. Aí a Itália aprimora, a gente até brinca, né? Portugal traduz e o Brasil copia. Muito mal copiado. Mal copiado. Né? Para a nossa realidade. Mal adaptado. Né? É interessante aqui dizer, doutores, que a gente não está dizendo que não seja um caso de saúde pública. Claro. Como a doutora ressaltou muito bem desde o começo. Mas também talvez não seja um caso de agora está tudo liberado. Hamilton, na minha concepção, tá? É um caso de saúde pública. É um caso de saúde pública para aqueles que estão efetivamente doentes. Você está entendendo? O problema do Brasil e de muitos outros países é que muitos dos que consomem aquela situação do recreativo. Eles consomem pontualmente. Eles dão dinheiro ao tráfico para consumir numa festa rave, para consumir num barzinho, para consumir num carnaval, como foi no passado. Os doentes realmente, esses, se quiserem, eles estão sendo realmente tratados. A gente colocou aqui em voga. Existem hoje em CAPS-AD, a própria Previdência Social está liberando. Nesse caso não há uma contradição. Não há uma contradição. O próprio artigo 28, que está se discutindo a inconstitucionalidade, desculpe a efusividade do assunto, porque na verdade eu me apaixono por uma coisa, porque o que está sendo colocado não é verdade. O próprio artigo 28, ele diz o seguinte, ele não tem o caráter, o perfil carcerizador, ele não prende as pessoas. Ele diz claramente que na verdade você tem advertência, ou então cursos práticos, ou então, na verdade, você é chamado para ajudar comunidades terapêuticas para a pessoa sentir aonde ele pode chegar se ele continuar consumindo. Ninguém deve ser preso com base no artigo 28. Você tem, inclusive, no inciso 7º, no parágrafo 7º do artigo 28, diz o seguinte, que o juiz, depois de todas essas situações, ele disponibiliza ao poder público, ele manda o poder público disponibilizar um leito para que essa pessoa seja tratada. Não há nenhum tipo de inconstitucionalidade no artigo 28. Não foge a legislação normal. Agora,
As pessoas que têm a vontade de legalizar as drogas estão colocando todo esse arcabouço da inconstitucionalidade e essas outras situações para fazer com que a população pense que o direito dela está sendo violado. Isso não é verdade. Sim, doutor, assim, como também a gente tentou formalizar com dados, com informações interessantes, também seria bom a gente trazer algum exemplo de vida, né? Que isso deixa marcas, né? Como números deixam marcas, dados deixam marcas, a experiência de vida também deixa marcas. Se a doutora tem algum caso de alguma pessoa, ou que estava grávida, ou a pessoa que deu um problema em casa, algo assim que lhe impactou bem para a gente colocar. Não, eu tenho um caso de uma grande recuperação, que eu posso citar o nome porque ele trabalha comigo, né? É o Jorge Damasceno, nós fazemos parte também do movimento chamado Brasil Sem Drogas. Gosto muito de frisar que não sou proibicionista, careta, nada disso. e o Jorge, ele perdeu tudo nas drogas. A família muito abastada em Fortaleza, das lojas Damasceno. Perdeu tudo, o Jorge chegou a morar na rua, a pedir esmola. E hoje em dia ele está em recuperação. E está em recuperação, dá palestras também de prevenção, é um dependente químico em recuperação. E isso é uma coisa para as pessoas terem essa motivação. É incurável, mas tem tratamento. Claro, entendo. É como se trata hoje os alcoólicos anônimos, né? Que você eles medem por dia. Por dia. Só né? por hoje. Uma coisa que eu gosto hoje. também de frisar bastante. Existem os grupos que as pessoas podem fazer esse tratamento. Os NAs, os narcóticos anônimos e os AAs. O AA, ele está salvando vidas. Isso é muito importante a gente sempre frisar que o AA salva vidas. Então, tem casos de recuperação, como o do Jorge, de outras pessoas que eu conheço, que estão em recuperação há muito tempo. E não estão precisando de droga nenhuma. Mas que durante a sua época ele causou algum dano à sociedade? Muito, à família, causou dano à família e a ele mesmo. Ele perdeu tudo, ele perdeu absolutamente tudo de chegar a morar nas ruas, pedir esmola. Por quê? Porque a droga acabou com a vida dele. E a partir do momento que você entra em recuperação, que você quer, não adianta você se internar, no caso, 20 vezes. Eu conheço pessoas que já teve 63, 64 internamentos e não querem se recuperar. Então não adianta ficar internando, porque a pessoa não quer se recuperar. O momento não é aquele. Entendeu? E Roberto, se eu fizer aqui o papel do advogado do diabo e disser, olha, há argumentos que dizem, se eu liberar o consumo e regulamentar o tráfico, vai acabar essas mortes nas favelas, de briga de gangues e tráfico. A gente tem alguma... Eu sem querer rebater o advogado dele, mas eu vou lhe dar só um caminho, só um raciocínio. Perfeito. No Brasil hoje, tudo é taxado. Os supérfluos, álcool, chocolate, os impostos crescem cada vez mais. E cada vez mais incidido em cima de situações e de produtos que são considerados supérfluos. A maconha vai ser considerada supérflua? Certamente. Não é possível que não seja. Então, as taxas de impostos sobre a maconha, regulamentada, tem que ser através do fisco. Vão ser altíssimas. Então, o preço de uma trouxinha de maconha, ela vai ser Y se for vendido num determinado... Ou seja, não vai deixar de ter o mercado paralelo. Absolutamente. Né? Como não tem o cigarro, né? Absolutamente, exatamente. O cigarro ele é contrabandeado do Paraguai, é um preço muito mais baixo. Você acha, sinceramente, que alguém que vai consumir, principalmente das classes mais baixas, vai deixar sair da sua favela ou da sua comunidade para comprar num shopping, numa farmácia? Você acha que mesmo que ele queira pagar mais por uma qualidade melhor, não sei, você acha que o traficante vai deixar de faturar aquele valor, vai deixar a pessoa sair da sua casinha, ir até uma farmácia ou num shopping, comprar e voltar para consumir? Você está comprando comigo, né? Por que você não compra comigo? Você vai comprar comigo. Não vai acabar. Ao contrário, o que vai fazer é aumentar o número de consumidores. Aumentando o número de consumidores, necessariamente vai aumentar a oferta e o tráfico vai permanecer, se não igual, muito mais forte e com mais violência. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós temos aí um ponto, não só esse, nós temos vários pontos para se debater. Inclusive, depois eu gostaria de convidá-los para depois, quem sabe, a gente tratar sobre os pontos polêmicos aqui, para a gente não ter medo, que é um caso sobre o aborto, que também é outro ponto polêmico, né? Enfim, desarmamento, jogo de azar, tudo, né? Que tudo acaba caindo no mesmo ponto de origem, né? É um ciclo, né? vicioso. É um ciclo. Então, doutores, o assunto bom, com pessoas bacanas discutindo, né, o lado que conhecem, passa rápido.
Infelizmente, o nosso tempo é um carrasco e já estão me cortando esse tempo, doutor. Eu queria, por gentileza, primeiro agradecer a doutora Rossana Kopp por gentilmente ter vindo até aqui conversar com a gente. Obrigada a você. Hoje, e eu gostaria de 1 minuto para as considerações finais, por gentileza. Obrigada a você e obrigada à FGF e a todos os ouvintes. E principalmente eu gostaria de dizer aos pais, aos familiares, rédeas bem curtas com os filhos. Tá certo. É sempre bom recordar isso, né? Trazer os filhos para perto. Eu acho que o melhor amigo do filho deve ser os pais, com né? certeza. Na verdade. Roberto, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por você ter vindo, pela gentileza. Suas considerações finais. Que é isso, Hamilton. A gente aqui agradece o espaço que você está abrindo, o espaço que a Faculdade Grande de Fortaleza abriu para a gente. Eu acho que é um assunto urgente, um assunto atual, um assunto que cada vez mais vai demandar debates abertos. A gente não tem medo de debater, tá? Nós temos o nosso lado, mas nós não temos medo de debater. Nós consideramos, sim, como você bem falou, o problema das drogas, da drogadição, como de saúde pública. A pessoa precisa ser tratada como doente que ela é, com todo o respeito. Mas você legalizar, para mim, é você voltar atrás. É ser mais fácil. Se eu não consigo combater a segurança pública, a violência, eu libero a droga. Se eu não consigo combater e não consigo colocar disponibilidade de saúde às pessoas para combater a drogadição através de um tratamento, eu libero as drogas. Ou seja, nós temos que ter um pouco mais de coragem de enfrentar a situação e não pura e simplesmente liberar, argumentando pura e simplesmente que é uma questão de saúde pública. Saúde pública, sim, para os doentes. Coragem do governo para enfrentar a situação. Não liberalismo. Isso é muito arriscado. Obrigado mais uma vez. Perfeito. A você de casa, isso demonstra o pensamento hoje da Faculdade da Grande Fortaleza de abrir ao debate temas polêmicos, né? Eu acho que a televisão tem que vir esclarecer os dois pontos, os dois lados. Nós já tivemos posições aqui favoráveis, tivemos posições contrárias, e é colocado à sociedade essas opiniões para que a sociedade possa refletir sobre qual a melhor situação para a própria sociedade, para o eixo da sua família. Então a liberdade é um ponto primordial que toma como base a Faculdade da Grande Fortaleza, sempre no sentido de esclarecer a você que nos acompanha. Caso queira deixar algum comentário, faça através das nossas redes sociais, do Facebook ou do Twitter, @FaculdadeFGF. Esse é um tema que não se esgota hoje, nunca se esgotou, e espero que sempre tenha debate sobre temas desse condão, né? desse montante, desse peso que traz para toda a família, toda a sociedade. Meu muito obrigado mais uma vez, espero vocês no próximo encontro.